Olá, seja bem-vindo ao Tutor Studio. Eu sou o Lohan Sorrak e hoje vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Excel 2007. Então, como havia dito na aula anterior, hoje nós vamos estar vendo a função C em conjunto com a função e a função C em conjunto com a função OU. Então, primeiramente, vamos entender a sintaxe da função E. Então, o que acontece? Quando a gente coloca lá a função E, o que acontece? A gente determina mais de uma condição. Então, aqui a gente tem na função E condição 1 e em seguida aqui a condição 2. Então, o que acontece? Com a função E, você pode colocar mais de uma condição. E a função OU também é mais de uma condição. Então, antes de eu dar continuidade na explicação, pausem o vídeo e copiem isso que está na sua tela. Então, agora que você já copiou, vamos aqui fazer a nossa função. Se você leu com atenção a segunda linha, ele vem falando mais ou menos o que a gente vai fazer aqui nessa coluna aqui de aumento. Então, o que acontece? A gente vai ter que criar uma função que o funcionário com a data de admissão anterior ao dia 1 do mês 1 de 2013 tenha um aumento de 10%. Só que ele também tem que ter o valor do seu salário maior que 1.700. Então, que acontece? Nessas duas colunas aqui, ó, tanto do aumento como a do salário, você tem que deixar aqui o tipo, o formato da célula como de número, tá? Então vamos lá. Sinal de igual, C abre parênteses, e aqui a gente vai colocar o nosso teste lógico, que é o que? Vamos colocar o E, abre parênteses. Por que que a gente colocou o E? Porque a gente quer fazer mais de um teste lógico. A gente quer comparar duas coisas, que é a data de admissão e o salário dele. Então, vamos colocar aqui C8 ponto e vírgula não. Vamos C8 menor que o B4. E agora você vai apertar o F4 para estar bloqueando nessa célula. E agora a gente coloca o ponto e vírgula e o segundo teste lógico, que é o do salário. Então, B8. Então, o salário tem que ser maior. Então, eu coloco o sinal de maior. E aqui a gente vai colocar 1.700. E agora, só fechar o parênteses. E agora que a gente já fez o nosso teste lógico, a gente vai colocar o ponto e vírgula. E aqui a gente vai colocar. Então, o que acontece quando você coloca o E? Quando você usa o E em conjunto com a função C, para o valor ser verdadeiro, as duas condições tem que estar batendo. Então, por exemplo, se uma der true, verdadeiro, e outra de como falso, o que acontece? Ele não vai executar o valor verdadeiro, ele vai executar o valor falso. Então vamos lá. Então, se for verdadeiro, eu quero que ele pegue o valor do salário, que é o que? A célula B8, e multiplique pelos 10%. Então, B5.
E agora a gente vai apertar o F4 para ele travar. Aí colocamos ponto e vírgula. Então, se for falso, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o valor aqui como 0. E agora a gente fecha o parênteses, só apertar Enter. Então, ó, você pode ver que ele já fez aqui já comparou os dados. E agora, para a gente não ficar perdendo muito tempo, fazendo uma por uma, a gente clica aqui e arrasta. Você pode ver que teve 2 casos que bateram, que deram certo. Então esses empregados é que vão ter o aumento no salário. Então vamos aqui colocar a nossa próxima função, que é o que? Para ele comparar. Então vamos lá. Se o D8 for diferente de 0, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor do aumento e somar com o salário bruto. Então vamos lá, vamos pegar aqui o D8, soma, sinal de mais, e o B8, que é a célula com salário bruto. Caso contrário, vai aparecer 0 aqui. E só apertar Enter. Então a gente clica aqui para tá sendo mais rápido. E aqui você pode ver que ele já trouxe o salário com aumento. Só que agora vamos, antes de prosseguir aqui para o campo de total, vamos ver aqui a diferença entre a função E e a função OU. Então, vamos mudar aqui de E para aqui, ó, vamos tirar esse E e colocar OU. Então, o que você entende? A gente vai comparar se a data de admissão foi anterior ao dia 1 do mês 1 de 2013, ou então se o salário dele é maior que 1.700 para a gente estar executando esse aumento do salário. Então vamos aqui, tá? Então a gente fez aqui nosso teste lógico e nesse caso é só mudar aqui para OU. Então vamos entender o que a gente fez. Então o que acontece? A gente fez o nosso primeiro teste lógico, que é o que? Ver o salário. Então se o C8, quer dizer, desculpa, é a data de admissão. Então se o C8, que é a data de admissão, for menor que o dia 1 do mês 1 de 2013, então se for isso, ele já vai fazer a multiplicação para achar esse aumento. E aí a gente tem o segundo teste lógico, que é para ver se o salário dele é maior que 1.700. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar e multiplicar. Então, por exemplo, se não for 1, se não for pela data de admissão, ele vai verificar a segunda condição. E aí, se não for nenhuma das duas, aí que ele vai colocar o aumento como 0. Então vamos apertar Enter aqui. E agora a gente vai clicar aqui e arrastar. Você pode ver, ó, que apareceram apareceu outros valores. Então, agora que a gente já viu a diferença da função E e a função OU, vamos aqui para a parte do total. Como que a gente vai fazer isso? A gente coloca o sinal de igual. Aí agora é só usar a função soma. Vamos lá, soma. A gente vai colocar desde a E8
até, que é o dois pontos, aí 14. Fecha parênteses e só apertar Enter. Então é isso, pessoal. Na próxima videoaula a gente vai estar vendo a função soma C.